Olá a todos, estamos no tempo de Natal e com muita alegria vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho da solenidade da Epifania do Senhor, que se encontra em São Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12. O contexto geral é o contexto do Natal. Existem dois evangelistas que falam sobre o período da pré-história de Jesus, ou seja, como Jesus foi concebido, como ele veio ao mundo, o que estava acontecendo no mundo judeu neste momento. O primeiro evangelho de São Lucas e o segundo evangelho de São Mateus. São Lucas aprofunda muito mais no mistério de Nossa Senhora, enquanto que São Mateus aprofunda no mistério em torno ao próprio Cristo. Então, antes desse evangelho que vai tratar da visita dos magos, o evangelista São Mateus coloca a genealogia de Jesus para mostrar como ele é o descendente de Davi que estava sendo esperado. E depois coloca como São José aceita ser o pai adotivo de Jesus. Quer dizer, José é da tribo de Davi. Então, ele, sendo o pai legal, consideraria Jesus essa descendência legal, ou seja, a conexão com as profecias messiânicas de que o Messias deveria vir da tribo de Davi. E então, pois está logo em seguida essa passagem que fala sobre a visita dos magos. Então, o contexto geral é esse: Deus prepara a vinda dessas pessoas do Oriente muito distante, que vão ser os primeiros, segundo o evangelista São Mateus, a reconhecer a divindade de Jesus, a divindade de Jesus como o Filho de Deus. Agora nós vamos deixar que cada um de vocês possa ler o Evangelho e depois nós vamos propor 3 perguntas para que vocês possam refletir sobre elas e nós vamos oferecer algumas reflexões também em torno a essas perguntas. Boa leitura. Muito bem, vamos então tratar de responder as perguntas, as reflexões. A primeira delas é: quem eram esses magos e por que vieram do Oriente? Diz as Sagradas Escrituras que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascidos? A própria Bíblia de Jerusalém, numa nota de pé de página, diz que a região por excelência desses sábios astrólogos do Antigo Testamento é a Pérsia, a Babilônia ou Arábia do Sul. Quem eram esses magos? Eram pessoas que eram estudiosas dos astros. Então, eles tratavam de interpretar os astros e encontrar um sentido na sua posição e significado para as mensagens que eles podiam trazer, né? Então, esses estudiosos chegaram à conclusão de que uma estrela que surgia de uma maneira muito especial era símbolo do nascimento de um grande rei e que esse rei ia nascer justamente na Judeia. Era o rei dos judeus. Então, por isso, essas pessoas ficaram entusiasmadas com essa ideia. Mas será que isso é suficiente para fazer com que alguém saia lá da sua terra para ir para um lugar distante para prestar homenagem a um rei que acaba de nascer, né? Hoje em dia, quando tem o nascimento de um grande personagem, né, pois muitas pessoas querem estar perto, né? Pensem, por exemplo, quando nasce
o filho dos reis, né, na Inglaterra, né, onde ainda a coroa tem uma importância. Não? Então, as pessoas querem participar de alguma maneira, ou do nascimento, ou do batismo, ou de alguma cerimônia no qual ele esteja presente. Mas hoje em dia é fácil, né? Você pega um ônibus, pega um trem, pega um avião, existe segurança, você sabe para onde vai, você sabe onde se hospedar, você entra na internet, aluga um quarto, etc. Naquela época, meu filho, nossa, não tinha nenhuma segurança. Você ia de viagem, você nem sabia se você chegava no lugar, se você ia ser assaltado, roubado, estuprado, assassinado pelo caminho, ninguém ia se dar nem conta. Depois, você não sabe se você ia se perder pelo caminho. Não tinham estradas. Você se seguia por rotas que eram indicadas pelas estrelas ou por algumas marcas pelo caminho, mas imagina que você não conhecesse o caminho. Então você tinha que ir com alguém que alguma vez fez essa viagem, viagens longas, cansativas, com muita dificuldade para as hospedagens, muitas vezes tendo que estar ao relento. Ou você mesmo leva as suas cabanas, né? E tendo que manter a sua guarda armada para se defender de salteadores. E depois você não sabia se voltava. Né? Além do tempo. Quanto tempo, né, deveria durar uma viagem lá da Arábia até a Judeia? Então essas pessoas, para irem até lá, elas tinham que estar com muita fé. Deus, de alguma maneira, tinha que ter tocado o coração dessas pessoas de que esse rei não era só um rei, era uma pessoa muito especial. Então, esses magos, eles foram tocados pelo Espírito Santo para ir render homenagem a esse grande rei de Israel que ia nascer. E assim, chegamos à segunda pergunta, né? Consultados os sábios de Israel, todos sabiam onde o menino ia nascer. Por que ninguém foi vê-lo? Então, diz o seguinte, que os sábios do Oriente, eles chegaram no palácio do rei Herodes, porque a estrela que eles estavam seguindo sumiu. Então, se o grande rei que ia nascer era na Judéia, então nada melhor do que ir ao palácio do rei e perguntar. Então, eles foram. E Herodes entrou em pânico, porque Herodes não tinha tido nenhum filho. E Herodes era um rei sanguinário. Então, junto com ele, entrou em pânico toda a cidade. Disse o seguinte, ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Convocados todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, ele procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Quem eram os chefes, os sacerdotes e os escribas do povo? Israel, ele era governado pelo rei Herodes, mas era um rei que não tinha a ascendência religiosa. O poder religioso era exercido pelo Sinédrio, um conselho dos nobres, dos anciãos, dos escribas, que os escribas eram os que entendiam das Sagradas Escrituras, que sabiam a Bíblia, né? E entre eles, o sumo sacerdote era escolhido para ser aquele que ia presidir o Sinédrio. Muito bem, todos esses foram consultados. E eles responderam, em Belém da Judéia. Por isso foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então, o povo de Israel estava esperando esse Messias há muitos anos, há muitos séculos. Essa profecia messiânica, que é de Miqueias, deveria ser de 400 anos antes, aproximadamente. E existiam profecias muito anteriores, quer dizer, todo o povo de Israel vivia em função da chegada desse personagem. Então, no momento que soubessem alguma notícia de onde ele deveria nascer, imediatamente, não só os chefes, mas todo mundo gostaria de ir e prestar homenagem. Mas ninguém foi. Ninguém foi. Que coisa mais estranha. Pois por quê? Pois é provável, meus queridos, que essas pessoas não tinham mais fé nas profecias. Elas já não esperavam mais.
Elas viviam a fé mais como uma tradição do que uma verdadeira fé. E não queriam se incomodar com novidades estranhas. Então comparemos. Os magos, que nem judeus eram, nem conheciam as Escrituras, nem estavam cientes da promessa do grande Messias, através dos seus estudos e, logicamente, pela ação do Espírito Santo, ficaram sabendo do nascimento desse grande rei que ia nascer em Israel, fizeram essa viagem absurda, lá da Arábia, Babilônia, Pérsia, seja lá de onde for, longe pra caramba, até lá. E os judeus, que estavam a aproximadamente 2 ou 3 horas no máximo de distância de Belém, nem se mexeram dos seus lugares para ir ver. Realmente, eles não tinham fé. Enquanto que esses reis do Oriente, sim, estavam tocados de fé, porque eles sim saíram de onde estavam para ir ao encontro dessa criança que acabava de nascer. E aí chegamos na terceira pergunta. Como os magos reconheceram em um menino tão pobre o rei dos judeus? E o que simbolizavam os presentes? Então, diz a Sagrada Escritura que depois que eles ficaram sabendo dessa informação que Herodes e os especialistas da lei deram para eles, eles foram e a estrela voltou a aparecer-lhes. Então, quando eles chegaram ao lugar onde a estrela indicava, encontraram um menino. Eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Então, uma homenagem de prostração quer dizer que é uma submissão. Então, pois esse menino era um menino muito pobre, estava numa cova, estava numa manjedoura. Como é possível que eles conseguiram reconhecer nele o grande rei? Novamente, a fé. A fé que está simbolizada nessa estrela. A estrela indicava quem era e eles reconheceram pela fé. É ele. Vejam a importância da fé. A fé não está naquilo que nós vemos com os olhos, mas o que nós vemos com o coração, por iluminação de Deus. Mas a fé não é um sentimento, é um reconhecimento do intelecto. Eu reconheço aquela verdade porque Deus me está revelando. É um reconhecimento do intelecto. Pode ser que os sentimentos se rebelem. Talvez os sentimentos daqueles magos diante daquela imagem fossem dizer, não, nós nos equivocamos, não pode ser este. Mas a estrela brilhava sobre o menino. A estrela exterior, mas sobretudo a estrela interior. Eles tiveram fé. Aceitaram a luz de Deus que brilhava nos seus corações e reconheceram o menino. E então lhe ofereceram os presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro simboliza a realeza. Reconheciam em Jesus um rei, o grande rei que estava para nascer, o rei dos judeus. O incenso é uma homenagem para os deuses. Eles reconheciam em Jesus o Filho de Deus. Eles reconheciam a divindade que talvez nenhum outro estava disposto a reconhecer. Maria e José, sim. Também eles tinham fé. Pois esses 3 personagens vindo do exterior reconheceram nele o Filho de Deus. E, finalmente, a mirra, que é um óleo, uma essência que, junto com os aromas, é usada para a sepultura. Então, eles já estavam reconhecendo que esse rei, que era o Filho de Deus, ia ter que sofrer muito e ia morrer pelo seu povo. E, além do mais, esses 3 personagens, vindo do Extremo Oriente, eles representavam que esta fé, que antes era só para Israel, agora é para todo mundo, porque o Espírito Santo foi buscar em pessoas mais longínquas os primeiros testemunhos externos de que tinha nascido o Filho de Deus, de que Deus se tinha encarnado.
É verdade que já tinham vindo os pastores. Nós lemos no Evangelho de São Lucas que os anjos apareceram para os pastores que foram e renderam homenagem a Jesus. Foram os primeiros judeus que reconheceram. Não foram os estudiosos da lei, não foram os sacerdotes, não foram os escribas, não foram os membros de nenhuma das escolas rabínicas, nenhuma das facções religiosas de Israel, nem os essênios, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os zelotas, nenhum desses foram os pastores. Mas logo depois foram os estrangeiros, 3 magos estrangeiros. Deus, ele fala no coração que está aberto à sua fé. Então, a partir daquele momento, Deus se manifestava também a outros povos. Deus se encarnou para todos os povos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!